Bom, então, oficialmente, bom dia a todos. Nós vamos dar início à banca de qualificação da aluna Daniela Cerqueira Longuinho de Souza. Daniela, hoje compondo a sua banca, nós temos professora Marcela Cebalho como membro externo e professora Ana Regina como membro interno. Você tem 15 minutos para apresentar o seu trabalho e após a sua apresentação eu vou abrir para as considerações da banca, tá? Eu vou marcar aqui, quando bater a casa de mais ou menos 13 minutos, eu te aviso, só para você proceder para finalizar, né, dentro do prazo, tá? Fica à vontade, quando você quiser, pode iniciar. Ok. Bom dia, professora Dani, professora Ana Regina, professora Marcela. Eu vou começar aqui o compartilhamento da minha tela. Vocês estão conseguindo ver o meu slide? Sim, só coloca aí em tela cheia, agora sim. Perfeito. Foi, pode começar. Então tá, vou começar agora. Como já sabem, né, o meu tema é da Igreja Católica, minha orientadora é a professora Dani. Então, já falando um pouco do porquê eu escolhi esse tema, se deu muito pelo meu contato, né, com a instituição da igreja, né, com os edifícios de igreja durante toda a minha vida. Então, eu sempre tive muito esse contato com as igrejas, e então eu pude testemunhar, né, o quanto, onde a igreja está inserida, o quanto de benefício que traz para a comunidade ali, né. Então, um dos meus objetivos é esse, né, que onde a igreja seja implantada, que ela traga benefícios à comunidade e aqueles que participam, né, que optam por participar, que tragam benefícios positivos, né, tanto psicologicamente, espiritualmente, principalmente nesse tempo, né, de pandemia que a gente vive hoje. Então, é um tema que eu tenho visto que tem ajudado muito as pessoas. Então, com o meu projeto, eu busco ressaltar, né, a importância do cultivo da espiritualidade, e por meio da arte e da música, né, que em conjunto ali, né, com a espiritualidade, a arte e a música, ela tem essa capacidade, né, de conexão, de acolhimento, de conforto. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu escolhi esse tema da igreja. Então, lá no Código de Direito Canônico, que é um documento do Vaticano, né, um documento que ele regula a organização da igreja. Então, lá ele define a igreja, né, como sendo esse edifício sagrado destinado ao culto divino, ao qual os fiéis têm o direito de acesso para exercerem, sobretudo, publicamente, o culto divino. Então, essa edificação, né, esse lugar onde as pessoas vão se encontrar para prestar esse culto, né, a fé que eles professam. Então, lá na minha contextualização do tema do meu trabalho, eu optei por começar a partir do Brasil, né? Então, comecei lá por 503, onde foi a colonização por ali, né? Então, foi a primeira igreja levantada aqui no Brasil. Foi em Porto Seguro, levantada pelos jesuítas. Lá em 1549, a arquitetura era de estilo maneirista, mas foi conhecida como estilo jesuítico porque eram justamente os jesuítas, né, que davam todas as diretrizes relacionadas à fé, né, à igreja. Então, eram eles que catequizavam os filhos dos colonos, os indígenas, e tudo que era relacionado à fé, ao templo, como deveria ser construído, eram eles que davam o aval, digamos assim, né? Então, foi conhecido como esse estilo jesuítico. Lá no final do século XVII até a primeira década do século XVIII, estilo proto-barroco. Então, ali, meados do século XVII, era de estilo barroco, segunda metade do século XVIII era o estilo rococó. Em 1940, aqui no Brasil, né, estilo moderno, o marco Oscar Niemeyer, né, ali na construção da Capela São Francisco de Assis, Belo Horizonte, que ele fez aquelas curvas, né, aquelas formas orgânicas, remetendo ali as montanhas de Minas Gerais. Então, aqui no Brasil, o marco do estilo moderno foi Oscar Niemeyer, lá em 1940. Em meados do século XX, estilo contemporâneo. No meu pré-dimensionamento, separei pelos setores, né? Setor de lazer, setor de culto, setor de eventos, setor administrativo, setor de serviço, e todos esses setores, né? Junto ali com 30% de circulação em paredes, deu 3.758,45 metros quadrados. Então, a partir dessa metragem quadrada, eu fiz o cálculo do meu estacionamento e deu 94 vagas. O meu terreno, ele fica aqui em Cuiabá mesmo, ali no bairro do Porto. O meu terreno, ele fica bem ali na divisa do Porto, porque uma das minhas diretrizes era não atender só o Porto, né? Então, eu consigo atender
o raio do meu terreno, né, que pega um pouco do Cidade Alta, então eu consigo atender. Escolhi esse bairro por ser um bairro predominantemente residencial, e uma das minhas diretrizes também foi fazer uma praça ali na lateral, né, para atender a comunidade, para ter esse lugar de lazer. Então, meu terreno ele é de fácil acesso, tem pontos de ônibus, 2 acima do terreno e 2 abaixo, então eu consigo chegar com facilidade, sendo de ônibus, transporte público, né, ou de transporte privado mesmo. Aqui é o entorno imediato do meu terreno, tem comércios, tem algumas residências, tem um ponto de ônibus. É isso, o meu terreno hoje tem uma obra em andamento lá, né? Aqui é uma foto aqui do meu lado esquerdo, uma foto antes da intervenção, e aqui, quando eu fui lá, estava nesse andamento, né? Já tinha movimentação de terra e tudo mais. Hoje já está um pouco mais avançada, né? A obra lá no terreno. Sobre o meu projeto, como eu disse antes, eu busco muito trazer essa conexão, né, da espiritualidade com a arte, com a música, e que seja um edifício que seja chamativo, né, que eu olho, então eu quero entrar. Então, eu trouxe isso, busquei trazer de maneira concreta aqui para o meu projeto as curvas, né, as formas orgânicas, e aqui em especial nessa imagem que eu mostro, eu faço referência ao violão também aqui na minha fachada, né? Então, eu optei por fazer essas curvas para que remetesse o violão, né? Uma coisa mais artística, para que eu olhe e eu tenha interesse de entrar. Mas sempre tudo muito convidativo, né? Nada de ser aquela coisa de impor, de imponência. O meu terreno ele tem 2 vias de acesso. Eu escolhi a Avenida Ipiranga para ser a principal, então aqui eu tenho 4 acessos de pedestres. Como eu disse, aqui do lado tem uma praça lateral aqui, né? Então eu tenho um acesso exclusivo para a praça. Então, se eu quero só ir à praça, passar uma tarde, não sei, espaço de contemplação, eu tenho essa opção de só entrar na praça e depois eu posso ir, para não precisar contornar a igreja, contornar o terreno, para ser essa coisa muito livre, né? Eu quero ficar na praça, vou na praça. Quero ir à igreja, eu tenho a opção de ir à igreja. Na minha via, lá do fundo, eu tenho acesso de serviço, né, acesso carga e descarga, e tenho estacionamentos ali para o fundo, para as pessoas que forem fazer aulas de catequese, né, aqui no meu centro catequético, aqui no meu centro catequético fica também o meu setor administrativo. Então, para quem trabalha, né, no escritório paroquial, recepção, tem essas vagas aqui no fundo. Aqui o meu refeitório, ao fundo da igreja, né. Aqui eu tenho acesso de veículos, pela Travessa Manuel Pinto, eu tenho acesso ao meu subsolo e às minhas vagas aqui no térreo, já que pela minha Avenida Ipiranga, o meu acesso de veículos ela está direto no meu subsolo. Essa é uma perspectiva da minha implantação. E aqui uma imagem da minha praça, da praça lateral, ali da igreja. Seguindo, né, a mesma ideia que eu tive de tirar partido do violão, eu busquei trazer referência ao formato da minha planta. Então, foi assim que eu cheguei na composição aqui da forma, né? Então, aqui é a minha igreja, no térreo, eu tenho elevadores, escadas de acesso, porque eu tenho o subsolo, onde é o evento. Então, aqui eu coloquei um confessionário perto aqui da entrada, né? Lá atrás do altar, né? Tenho esse acesso para o depósito. Aí, ao lado do depósito, tem a sacristia e uma capela do Santíssimo, que é onde vai ficar, de fato, né, Jesus Eucarístico ali, e eu fiz ela um pouco maior para ter essa possibilidade de ter missas mais intimistas, né, com menos pessoas. Se eu não quero usar aqui a igreja maior, tenho a opção de usar a capela ali ao fundo. Aqui no meu eventos eu busquei trazer a mesma forma ali da minha igreja, então ele desce da mesma modulação ali, da mesma forma, e o meu layout aqui, ele não é fixo, né? Então, eu tenho a opção de fazer casamentos, leilão, quermesses, coisas assim. Ou quando tiverem pregações, palestras, formações da igreja, tem a opção de colocar ele como um auditório mesmo, né? Aí, no fundo, eu tenho um camarim ou sala do pregador, né? Com banheiro e a copa e o depósito ali, né? Que eu guardo as cadeiras, caso queira transformar isso em um auditório. E aqui na minha lateral esquerda tem os banheiros feminino e masculino, lateral direita tem o banheiro familiar. Aqui na minha cobertura, por eu querer trazer essa forma mais orgânica, né, essas curvas, eu optei por fazer casca de concreto, para me dar essa flexibilidade, né, das curvas. E aqui na lateral eu coloquei pilares, né, de apoio. Eu não quis ir concretado até o chão, porque eu tenho acessos laterais na igreja, então eu não quis dar essa sensação de túnel, né, de estar entrando em um túnel. Então eu quis fazer por pilares para ficar um pouco mais aberto. E aqui a minha igreja.
a fachada frontal dela. Atrás da igreja eu tenho o centro catequético, que aí tem as minhas salas de catequese e o meu setor administrativo aqui com a recepção, o escritório paroquial, tenho a copa, a secretaria, os arquivos da igreja, esses banheiros que atendem esse bloco. E cobertura desse bloco, eu optei por fazer telha termoacústica com inclinação 10%, platibanda, e em volta da minha platibanda tem essa modulação ripada, né? Optei por fazer com placas de ACM, para dar, por estética mesmo, né? Para dar essa estética. Aqui no meu refeitório, eu tenho os banheiros que vai atender, né? A igreja e aqui. Optei por colocar aqui, não colocar lá na igreja, pelo mau cheiro, né, que pode causar se colocar esse banheiro lá na igreja, e pela circulação, porque como é culto, né, vai estar acontecendo uma missa, então, para não ter essa desconcentração, né, de pessoas circulando para lá e para cá, para ir ao banheiro e tudo mais, optei por colocar aqui. Eu tenho uma loja de artigos religiosos, cozinha industrial aqui, que faz o fluxo da comida, né, da refeição, ao lado uma lanchonete para revenda, coloquei ela ao lado aqui da cozinha industrial para caso, né, para servir de apoio também, aqui nesse bloco. E aqui é o refeitório, né, as minhas mesas e cadeiras para quando acontecer, né, algum evento, por exemplo, de pregação ou vários dias de pregações, tenho aqui para atender o refeitório ou só para lanchar mesmo. Aqui, conversando com a minha cobertura lá do meu centro catequético, eu optei por fazer da mesma forma, né? Telha termoacústica, inclinação 10%, platibanda e a modulação em placa GCM ripada em volta da minha platibanda. Que aqui é uma perspectiva dos meus blocos, né? Eles ficam ao fundo da igreja. Aqui é o layout do meu estacionamento. Eu já peço desculpa a vocês, porque na hora que eu montei o meu caderno, né, e de colocar os PDFs, acabei me esquecendo de colocar as plantas separadas no meu estacionamento, mas eu fiz elas estão aqui. Esse é o meu térreo e o estrutural dela, né? Fiz com modulação de 10 metros os pilares aqui na horizontal, digamos assim, na vertical, 5,80 e ali na minha faixa de manobra, 6,40. Com as duas rampas de acesso, né? Uma rampa de acesso para uma via, outra rampa de acesso para quem vem da minha via ali do fundo. Aí esse aqui é o meu subsolo 1, meu subsolo 2 e 3 são iguais, esses, por isso eu não coloquei aqui. Aí eu coloquei esse corte para dar de ver aqui os meus subsolos. E aqui é uma perspectiva do meu estacionamento de quem entra da minha via do fundo. Ali da Manuel Pinto eu entro, eu tenho essa vista, né? Vejo o fundo da igreja e vejo esse lado do estacionamento. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Daniela. Não deu nem os 13 minutos, deixa eu só parar aqui para o meu celular não apitar. Você pode parar o seu compartilhamento aí, se você quiser, por favor. Bom, vou passar a palavra, então, para a professora Marcela e depois para a professora Ana Regina. Marcela, fica à vontade. Só me organizando aqui, vamos lá. Bom, Daniela, deu quantos minutos, Dani, você falou? Desculpa. Deu 13, bem dizer, porque faltavam uns segundinhos ali para bater 13 aqui. Então, nesse sentido, a apresentação, Daniela, acho que poderia ter um pouquinho melhor, organizar o tempo. Inclusive, assim, tanto na sua apresentação quanto no seu caderno, Daniela, eu acho interessante que assim, a gente está fazendo... Bom, primeiramente, parabéns, né, pela apresentação, pela trajetória. Tivemos aí, durante a faculdade, algumas disciplinas juntos, então, parabéns, né, por ter chegado até aqui, pela apresentação, pelo trabalho. E aí, como você sabe, essa banca é para esses arremates, para esses ajustes, né? Então, meu intuito aqui é de colaborar, de contribuir para o seu trabalho, tá, Daniela? Bom, então, como eu estava falando, tanto na sua apresentação, Daniela, quanto no seu caderno, a gente tem que só relembrar, né, que a gente está tratando de um projeto arquitetônico, né? Então, você sempre buscar focar nesse sentido, Daniela. Assim, então, quando você vê na apresentação, lá de 1.500 e tanto, não, eu não vejo a necessidade,
tá? De você pegar um histórico tão antigo. É muito mais interessante, e aí nesse sentido eu já aproveito para fazer a segunda ponderação, que você foque o seu trabalho, Daniela, na parte arquitetônica, inclusive em termos de projetos precedentes, né? E como isso pode contribuir para o seu trabalho em si. Então, assim, você está falando de uma igreja católica. No título, o seu título é Igreja Católica. Essa igreja católica é aonde? Você pode colocar isso no seu título, né? Quanto mais informações a gente tiver no título, não tem problema se ele ficar extenso. É mais interessante. Igreja Católica para tal região, né? Não sei. Acho interessante você fazer até depois, né, Daniela, para pesquisa, para disponibilizar, fica mais interessante, tá? E aí, eu senti falta, assim, Daniela, então, de você fazer essa parte de contextualização mais voltada para a arquitetura, porque eu acho que isso poderia ter contribuído mais para o seu trabalho. Então, quando você faz a pesquisa lá antiga, essa parte histórica, claro que vale a pena, a gente precisa entender, a gente precisa conceituar. Mas, assim, talvez você focar mais, tanto na sua apresentação, quanto na própria pesquisa assim, de contribuição para o seu projeto, na parte arquitetônica. Por quê? Porque indo para a sua forma, eu vou indo e voltando, assim, tá? Fiz as anotações aqui, uma vai complementando a outra. Quando você fala que a sua forma é baseada no. A gente tem toda aquela questão durante a faculdade, né? A função define a forma define a função. E aí, quando você fala que é baseado na forma de um violão, é isso, né? Então, não estou dizendo que isso é errado. Não tem. Não é que tem certo e errado. Tem assim escolher uma coisa e ter justificativas plausíveis para isso. Mas eu acho que precisaria de um aprofundamento melhor, né, nesse sentido. E, Daniela, eu senti muita falta, sim, do projeto todo ter a mesma linguagem. Na verdade, essa composição formal é o que mais eu teria, assim, a dizer para você fazer o aprimoramento. Porque se você pega todos os blocos, não parecem que são o mesmo projeto. Eles não têm a mesma linguagem, né? Em termos de composição formal mesmo. Então, assim, você pega um que tem determinada volumetria, o outro, né, mais robusto, são formas mais puras. Então, assim, eu acho que o seu projeto ele precisa conversar como um todo. Estou dizendo que tem que ser igual? Claro que não, mas precisa conversar, precisa ter uma linguagem, você precisa justificar isso. Por que a igreja é assim, o bloco do refeitório é assim, o outro bloco da catequese é assim, né? Por que você fez essas escolhas? Porque esse é para chamar mais atenção, mas será que está interessante? Se eu chego lá, eu olho, será que eu consigo entender que são todos o mesmo projeto? Nesse sentido, eu senti falta, Daniela. Então, em termos da linguagem, aí eu coloquei, né? Para você depois verificar se na cozinha, que você falou que é uma cozinha industrial, se vai funcionar esse fluxo bem. Então, você pega, assim, uma cozinha, o que precisa ter? Eu saio daqui, eu preciso passar por ali, como é que é a saída de lixo? Então, verifica bem essa questão do fluxo, que eu achei que algumas ali não vai fluir bem, tá? Em relação às vagas, você chegou de fazer o cálculo, Daniela, de estacionamento? E estão atendendo certinho? Sim? Então depois você deixar mais claro isso e enumerar, né, para a gente ver que você fez o cálculo, que atende à legislação. E por último ponto que eu vou elencar aqui, eu sei que a professora Ana Regina ela tem, assim, principalmente em todos os sentidos, né? Mas a parte técnica também bastante apurada, com certeza ela vai conseguir contribuir bastante nesse sentido para você. Eu senti falta de você justificar qual é a capacidade que o seu projeto vai atender, quantas pessoas vão, deixar isso claro, né? Como é que vai funcionar os turnos, enfim, para a gente entender a população melhor. E a parte da acústica, Daniela, da igreja, porque quando a gente. Na verdade, a acústica arquitetônica ela surgiu a partir de locais como a igreja, né? Assim, um trabalho mais apurado nesse sentido. Então, quando a gente fala de uma igreja, é claro que para todos os projetos, né? A gente sempre tem que pensar o conforto térmico,
o acústico, o lumínico, mas a igreja, especificamente, você precisa fazer essa análise de acústica, e é claro que você não vai, muitas vezes, necessitar de fazer assim, um cálculo de reverberação detalhado, mas ao menos elencar para a gente como é que vai ser a escolha desses materiais, né? Porque a gente sabe que para o bom funcionamento desse ambiente, é necessário, então, ter essa acústica, né? Um estudo de acústica, eu diria assim. Bom, as minhas considerações são essas, Daniela, que eu tenho a fazer do seu trabalho. E eu finalizo por aqui, Dani. Muito obrigada. Obrigada, Marcela. Professora Ana Regina, por gentileza. Ana, seu microfone está fechado. Desculpa. Aí. Fechei durante a fala dela e esqueci de abrir sua câmera. Desculpa, obrigada. Bom, primeiramente eu quero parabenizá-la, né? Eu acho que você desenvolveu um trabalho que traduz uma pesquisa, traduz uma imersão na questão do tema, né? Além do seu interesse pessoal. Acho que o seu caderno está bem formulado, está bem, está coerente, está com uma linguagem com pouquíssimos erros, pouquíssima coisa de falha, tanto na questão de representação através de imagens, mapas, quanto no próprio texto. Sinto que na questão da estratégia de adoção do partido e exploração formal, talvez você pudesse aprofundar um pouquinho mais, né? Porque, normalmente, quando a gente busca de uma edificação religiosa, normalmente se faz uma busca em elementos simbólicos muito vinculados com a própria religião. E nesse sentido, eu acho que como você tomou uma liberdade formal que difere destes simbolismos, né? Talvez você pudesse deixar isso um pouco mais explicado, para não ficar uma coisa assim meio que, eu achei bonito e pronto, tá? Bom, em relação ao projeto propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a implantação. As igrejas, principalmente as igrejas católicas, né, que foram sendo introduzidas no Brasil a partir da colonização, elas tinham um local de implantação dentro da cidade que era muito simbólico, né? Você tinha normalmente uma área de entorno liberada e que dava à igreja esse lugar de contemplação à distância como uma edificação de destaque. E aí, veja só, quando a gente tem a sua igreja num terreno em que atrás você coloca duas outras edificações e que tem uma volumetria, que difere em porte, difere em linhas, né? Você tem a igreja com linhas mais curvas e lá atrás são linhas bem geométricas. E aí, aqui, estas tendas de cobertura, no lado direito, as tendas de cobertura de estacionamento, que eu não consigo dissociar de supermercado. Eu não consigo. Pode ser um problema meu, entende? Mas, assim, ela compete como um elemento visual, né, dentro dessa tua proposta. Então, quando a gente olha de cima, tá tudo bem, mas quando eu vejo o conjunto, talvez estes elementos adjacentes, eles, pela proximidade da edificação da igreja propriamente dita, elas não permitam uma visualização como um elemento tão valorizado quanto ele poderia merecer, tá? Então, acho que isso você pode dar uma pensada, se essa platibanda avançada que você faz na tratativa dessas duas edificações do fundo, né, se elas não poderiam ter uma outra
uma outra abordagem, tá? O resultado da sua fachada frontal me parece muito agradável, assim, quando você apresenta a modelagem, me parece bem agradável mesmo. Você resolveu bem a questão de fluxos, está bem separado o fluxo de pedestres, fluxo de veículos, acho isso muito importante. Aí eu queria falar um pouco sobre a igreja propriamente dita. Além dos aspectos de acústica, hoje eu fiquei assim com um verdadeiro toque em relação à ventilação natural. Embora a gente dependa da ventilação artificial, a ventilação mecânica, a climatização mesmo, e eu sei que isso vai permanecer, porque nós temos um clima bastante árido, né, no sentido de ele não é, ele tem uma temperatura que é quase hostil, então eu acho que a gente vai usar a climatização sim, mas penso que essa questão de distanciamento oriundo de pandemia vai deixar marcas na questão da forma de tratar os ambientes, principalmente os ambientes de reunião e de afluência de público, né, onde existe realmente, por princípio, a aglomeração. Então, acho que isso mereça ser tratado de alguma forma, ainda que seja assim, abre tudo agora e deixa fazer uma renovação mesmo do ar, e depois fecha e climatiza, ou alguma coisa assim, tá? Penso que não acho que seja necessário 2 elevadores. Você chegou de fazer um cálculo sobre isso, sobre circulação vertical, se era necessário dois elevadores? Porque, assim, eu acho que talvez um elevador só de maior tamanho fosse uma solução mais interessante. Você não tem uma área enorme, né? Porque, assim, o custo de manutenção de um elevador é um custo meio chato. Então, se você pudesse dar uma repensada realmente, né? Qual é você tem como calcular quantos elevadores eu preciso em função de capacidade de pessoas atendidas, né? E me parece que as 300 pessoas que você planejou para a sua lotação na sua igreja, elas não demandam 2 elevadores, talvez um elevador maior, acho que já resolve, né? Um elevador a menos para você dar manutenção, tá? Em relação à questão do subsolo, fiquei extremamente preocupada. Eu vi que você colocou uma capacidade de 200 e poucas pessoas, né, no evento, 200, quase 300 pessoas num evento, e eu não vi absolutamente nada em relação à ventilação. E isso me preocupa, porque ela tá num subsolo, ela está enterrada. Eu procurei nos cortes se você tinha alguma indicação de renovação de ar, né? E aí eu lembrei muito de um espaço na Universidade Federal, não sei se você conhece, o Bloco das Engenharias e da Arquitetura na Universidade Federal, tem um auditório chamado Mofão. E chama mofão porque ninguém suporta o cheiro de mofo, porque é um ambiente completamente sem iluminação e sem ventilação natural. E ele não está, assim, encravado como o seu, né? Que até a tua representação, você fez uma representação de parede normal. E no meu entendimento, se ela está no subsolo, todo este contorno, todo este perímetro seria de muro de arrimo, seria uma parede estrutural com um porte um pouco talvez diferente desse que você está indicando, né, como se fosse uma alvenaria simples, tá? Então, realmente, isso me preocupou. Iluminação e ventilação em espaço de afluência de público, né? Eu sei que ele não é um espaço de longa, não é um espaço de longa permanência, você não vai ficar 8 horas aí, mas ele tem uma aglomeração significativa e eu acho que isso precisa ser
visto se a própria legislação admite do ponto de vista de salubridade, tá? Aí, saindo dessa questão, deixa eu ver uma outra coisa aqui. Me parece que o pé direito deste espaço para eventos, ele está um pouco achatado. Como ele é um ambiente que tem poucos pilares, mas não tem paredes, né? Me pareceu que o pé direito vai dar uma sensação de achatamento pela extensão desse espaço livre. Dá uma olhada nisso. E aí, um outro aspecto que eu queria pontuar para você, e que eu acho que esse realmente precisa ser revisto, eu vi que você fez o cálculo de vagas de estacionamento, mas eu acho que você usou um parâmetro de cálculo equivocado, né? Você utilizou a área edificada, a área construída, e como a tua atividade é uma atividade de afluência de público, e é esse o enquadramento, né? É de reunião e afluência de público, e o enquadramento da lei de uso do solo é o artigo 184, no seu parágrafo 3º, e que daí ele diz assim, que as vagas são em razão da afluência de público, da capacidade máxima. Então, se tua capacidade de lotação da sua igreja é 300 pessoas, é uma vaga para cada 5 pessoas, tá? Então, você diminuiria tuas vagas de 90 e poucos para 60, certo? Então, eu acho que você só confere isso. É o artigo 184 da Lei de Uso do Solo, o parágrafo 3º. Ele fala sobre espaços de reunião e de afluência de público, que é o enquadramento de igreja, certo? Então, eu acho que é isso que teria como pontos para você realmente verificar se são pertinentes, né, junto com sua orientadora, parabenizar sua apresentação gráfica, sua representação gráfica de projeto impecável, tá? Seu caderno, pouquíssimo, coisinha outra assim sabe? Mas assim, a sua elaboração, a sua apresentação, achei clara, objetiva, né? Então, tem muito mais pontos de elogio mesmo. Essas questões que eu coloquei são para você realmente verificar, primeiramente, se são pertinentes, né? Se são válidas, e aí, em identificando a validade, você, juntamente com a sua orientadora, darem a tratativa, tá bom? Meus parabéns para você, para a Dani, e é isso. Obrigada, Ana. Daniela, quero agradecer a confiança. Com certeza bem pertinente todas as colocações, né, das duas professoras. Realmente o trabalho, esse intuito da banca é para evoluir mesmo, né, e melhorar esses aspectos muito relevantes. Agradeço as duas. Quer falar alguma coisa, Daniela? Nossa, eu queria agradecer mesmo as três pela banca, a Dani pela orientação, né, nesse tempo de pandemia especial, pelo medir esforços, né, Dani, para sempre atendendo a gente. A professora Ana Regina sempre acompanhou o meu TFG do começo, né, então muito do que ficou claro, muito dos elogios se deve a ela também, por ter me editado. E a professora Marcela, né, a gente se encontrou aí em algumas disciplinas, eu aprendi muito com você também. Obrigada às três. Obrigada, então. Daniela, declaro encerrada a sua banca. Vou pedir